Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa, o programa que cresce que nem fermento de pão, graças a Deus, né? E o produto final, então, fica bom demais. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, embora eu insista, não seja um programa caça-clique. Isso não quer dizer que milhares de pessoas, felizmente, estejam cada vez mais assistindo o programa nos seus vários canais. E, se perder tudo, vai lá na minha página na internet, no meu blog no UOL, www.reinaldoazevedo.com.br. Sim, é o mais lido do UOL, claro que eu fico contente, é evidente que eu fico contente. E aí as pessoas podem acompanhar por lá também. Nas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. No aplicativo Band Rádios. Estamos aqui, aliás, um dia bastante... Olha, tá aí, eu nem tinha me preparado para falar, mas me ocorreu agora. Como se diz lá na minha terra, onde existia a pina, me deu na cabeça, e tem uma coisa importantíssima a falar. Boa noite, Érico Oyama. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Valeu Bene. Boa noite. Hoje é feriado em São Paulo, 9 de julho, não se comemora no resto do Brasil, mas se comemora no estado de São Paulo. É um feriado estadual. 9 de julho, comemorando-se a Revolução Constitucionalista de 1932. Olha, é uma data importantíssima para entender, inclusive, como a cultura do autoritarismo foi se arraigando no Brasil. É realmente estupendo. Estudar a Revolução de 32 em São Paulo significa estudar também uma parte dos nossos desatinos. Tivemos a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. Sim, a chamada República Velha tinha muita coisa ruim, tinha um monte de coisa ruim, mas a Revolução de 1930 foi um golpe. Que fique claro, foi um golpe. Um golpe que, não obstante, foi visto, olha que curioso, e aqui agora é a hora em que o Reinaldo comunista, na cabeça de alguns idiotas, né, deixa os esquerdistas contrariados. Infelizmente, toda uma tradição herdeira do marxismo, sim, transformou Getúlio Vargas no modernizador. Então ele veio para pôr fim às velhas oligarquias. Digamos que isso faça algum sentido, porque havia muita coisa ruim mesmo na República Velha. O fato é que o golpe ocorre e Getúlio Vargas decide governar como ditador, sem Constituição. A Constituição anterior nossa era de 1891. Ele decidiu governar sem Constituição. Sim, querido, eu vou falar. Vazou o primeiro áudio do The Intercept Brasil. Eu vou falar. Nós vamos botar o áudio aqui. Eu vou mostrar o que ele significa. Vamos colocá-lo no contexto. Até porque hoje eu escrevi um post no blog revelando um dado sobre o ministro Luiz Fux, em contraste com a interferência, com a intervenção dele num seminário que houve aí. Nós vamos pensar todas essas coisas. Mas, atenção, The Intercept, Luiz Fux, isso que está acontecendo aí com a Lava Jato, tudo isso, olha que curioso, tem a ver com esse 9 de julho. Em 1932, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, próprio Rio Grande do Sul, origem de Getúlio, Minas, depois Minas caiu fora, São Paulo acabou ficando sozinho, pediram uma Constituição. Mato Grosso do Sul, hoje, né? A época Mato Grosso. Pediram uma Constituição. Getúlio estava governando como um governante provisório e a Constituição de 1891, seu Érico Oyama, meu querido Valho Bene, estava suspensa. E São Paulo liderou uma revolução.
efetiva, com luta armada, houve. Pedindo uma Constituição. Pois não é que São Paulo entrou para a história como o Estado reacionário? Como o Estado que estaria tentando acabar com a modernização do Brasil que o Getúlio estaria promovendo? Pois não é que a historiografia, infelizmente a historiografia marxista, transformou o Getúlio com propensão a ditador em herói? Olhem que curioso, enquanto em 1787 nos Estados Unidos os federalistas escreviam artigos em defesa da Constituição, né? Nós por aqui, o pensamento brasileiro por aqui, a partir de 30, 40, 50, 60, 70 e até hoje, endossando um candidato, então, a ditador. Mas aí vocês poderiam dizer, mas pera, o Getúlio foi candidato a ditador, mas não virou ditador. Não, ele virou. Ele virou ditador. São Paulo pediu a Revolução de 32, pediu a Constituição em 32, acabou ficando isolado e perdeu, mas a Constituição veio. Em 1934. Veio a Constituição. Sabe quanto tempo Getúlio governou com a Constituição? Menos de 3 anos. Em 1937, ele dá o golpe do Estado Novo. E fica como ditador até 1945. Atenção, a ditadura militar, aquela de 1964, em termos de violência e de mortes, foi pinto perto do Estado Novo. Que matou muito mais, foi muito mais violento. Não obstante, o Getúlio continuou como herói, inclusive das esquerdas. Ah, mas ele mudou a infraestrutura brasileira, ele criou siderúrgicas, ele... Olha... CLT. CLT, sim, com base na Carta del Lavoro da Itália, do regime fascista, que era o regime que ele tinha como espelho. Tanto é que o Getúlio flerta claramente com o eixo, com a Alemanha, com a Itália. E só depois, quando o submarino brasileiro é atacado e pela pressão internacional, e depois negociando com os Estados Unidos, ele adere aos aliados. E aí tem expedição à Itália e todo o resto que vocês conhecem. Mas nós incensamos um ditador desde 1930. E São Paulo, e o 9 de julho é uma homenagem à Revolução de 32, São Paulo estava pedindo Constituição. Olha que coisa grave São Paulo está pedindo. Constituição. E São Paulo entrou como vilão. A historiografia marxista, lamento, inventou que, na verdade, era uma revolta das oligarquias paulistas descontentes com a modernização getulista. Sabe isso que se chama hoje coronelismo, por aí? Que marca ainda que decrescente, felizmente, o Nordeste? Esse coronelismo é uma invenção do getulismo. São os interventores que ele colocou nos estados. Desapreço pela democracia. Por isso não me peçam, frequentemente tem essas coisas, eu mesmo já tive de responder isso, porque também eu pareço Caetano Veloso, né? Às vezes eu falo sobre tudo. Com todo respeito, né, Caetano? Love. O melhor presidente do Brasil, e aí tem sempre Getúlio, por causa disso, por causa daquilo, e eu respondo, e agora de novo deixa a esquerda brava, Fernando Henrique Cardoso. Tirou o Brasil de um atraso histórico com o Plano Real, com as privatizações, e manteve a democracia. O país que o Fernando Henrique entregou, do ponto de vista da democracia, era melhor do que aquele que ele herdou. Sem nunca reprimir nada e tendo a tolerância como norte. E fazendo o país efetivamente se modernizar. Porque aí tem uma questão do meu imperativo categórico. O meu imperativo categórico é da democracia. Eu não tenho outro. Então não me peçam para adular um ditador, porque eu não vou. Um ditador não existe. Sorry.
para quem tem a democracia como imperativo categórico, não existe. A Revolução de 32 de São Paulo é um dos eventos mais maltratados pela história brasileira. E por todos os lados. Porque também tem uma direita antipaulista que também vê com maus olhos São Paulo. E a Revolução Constitucionalista de São Paulo. E a esquerda desde sempre, que ficou puxando o saco do Getúlio. Primeiro regime de 37 a 45 de ditadura absoluta. Com tortura. Brutal. Um regime de horror. Vocês querem ter um fragmento disso? Leia, me dê um momento cultural, Vale Bene. Momento cultural. Memórias do Cárcere, em 2 volumes, de Graciliano Ramos. Uma das melhores coisas escritas. Aliás, o Graciliano Ramos é o maior prosador do modernismo brasileiro. Outra briga que eu já comprei também, que eu já disse que eu escrevi um texto uma vez, era melhor que Guimarães Rosa. Aí o mundo desabou sobre a minha cabeça. Né? Que as pessoas têm aquelas coisas assim. Só porque você dizer ser melhor do que aquele, parece que está dizendo que o outro não presta. Então, tudo vira guerra e ódio. E eu sou uma pessoa amorosa, essencialmente. Eu sou um pouco ácido às vezes, mas eu sou amoroso. Mas, Memórias do Cárcere, vai lá para ver o Graciliano Ramos descrevendo a tortura no presídio. Coisa brutal. Filinto Miller, um asqueroso nazistoide, cuidando da polícia política. Estudem toda a construção que o Getúlio Vargas fez para as escolas, para as casas. Atenção, eu tinha um tio-avô que tinha o retrato de Getúlio na parede, como se fosse santo, entre os santos. Não chegavam a rezar para o Getúlio, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Vale Bene, tinha um monte de santo na parede e o Getúlio estava lá. Que depois volta ao poder por eleição. E claro, aí tem, foi vítima de uma conspiração da direita. Sim, a direita o combatia, mas será que o governo dele era um exemplo de cumprimento das regras da democracia? Também não. E aí, matou-se, deixou uma carta que de algum modo também marca de uma maneira dramática e desnecessária a história brasileira. Porque ali não é o político que está fazendo política, é o mártir, é o santo, é o saio da vida para entrar na história. Fui escravo do povo para que o povo não seja escravo de mais ninguém. Isso, como literatura, tem lá o seu valor, embora eu não goste muito dessas coisas grandiloquentes, acho um pouco cafona, na verdade. Né? Desculpa estar deixando um monte de gente brava agora, mas é da minha natureza também, se necessário. Mas nada disso faz bem para o Brasil. Nós não precisamos de mártires, nós não precisamos de heróis. Nós precisamos de pessoas que respeitem a lei. Nós precisamos de pessoas que respeitem a ordem democrática. Eu comparei anteontem o Sérgio Moro ao Batman e o Deltan Dallagnol ao Robin. Aí até o general Heleno, talvez lendo e respondendo, dizendo, é verdade, é o Batman que combate o Coringa. Meu querido general, continuo a apostar que o senhor sirva aí de elemento de contenção, não de exacerbação. Mas o Batman, general, não é uma boa referência. Aliás, este filme, o Cavaleiro das Trevas, que tem o Heath Ledger, que chama o ator, que fez o Coringa, ganhou o Oscar póstumo, a mais brilhante interpretação do Coringa que tem. Eu não sou muito ligado à história do quadrinho, mas esse filme eu adoro. Aliás, tem um ensaio brilhante demonstrando que esse é o filme dos conservadores. É por isso que eu acho que eu gosto tanto do filme, porque eu sou um conservador. Qual é a graça do Coringa a importância do Coringa nesse filme? Porque ele diz pro Batman, nós somos dois fora da lei, cara.
E o promotor que estava tentando fazer justiça com as próprias mãos, idem. O que se demonstra ali é que fazer justiça ao arrepio da lei não dá certo. Não importa que você diga, eu sou bom. O Coringa tinha a mesma natureza do Batman. 2 fora da lei. Ah, mas eu sou fora da lei do bem. Na democracia não existe fora da lei do bem. Na democracia, o que é do bem é da lei. E se a lei for ruim, muda-se. Muda-se. Porque senão, as pessoas começam a achar que elas podem fazer qualquer coisa. E quando alguém acha que pode fazer qualquer coisa, meu filho, você fica sujeito ao arbítrio do cara. Ele levanta com a veneta virada e faz coisas que não deve. Eu acho impressionante que a gente esteja fazendo esse debate no Brasil. Eu vou tratar disso amanhã na minha coluna da Folha. Acho muito impressionante que nós, em 2019, estejamos a discutir isso. Eu pergunto de cara para vocês, o que é pior? Um crime cometido por alguém que tem de seguir a lei, isso somos todos nós, ou um crime cometido por alguém que, além de ter de seguir a lei, também tem de aplicar a lei? Evidente que a resposta é óbvia, é o segundo crime que é mais grave. Porque foi cometido por alguém que, além de ter de seguir a lei, tem de aplicar a lei. Quando aquele que tem de aplicar a lei recorre ao crime sob o pretexto de aplicar a lei, ele deixa uma marca, uma cicatriz do próprio Estado brasileiro. Que não se apaga tão fácil, está aí Getúlio Vargas. Cultuado ainda como herói aqui e ali. Como é que nós podemos ter como herói o cara que criou um regime que torturava e matava pessoas? Não, olha, deixa eu dizer, no mundo democrático não existem heróis como esse. Não. Ah, mas se a gente pegar os primeiros fundadores do Estado americano, bom, nós não vamos julgar os nossos bandeirantes com os olhos que a gente tem hoje. Só que de 37 a 45 nós já sabíamos o que era ditadura e o que era democracia. Não é? O Franco não é herói nacional na Espanha, é dos franquistas. O Hitler não é herói nacional na Alemanha, é dos nazistas. O Mussolini não é herói nacional na Itália, é dos fascistas. O getulismo aqui não teve esse grau de belicosidade e de agressividade, mas foi um regime que torturou e matou. E, no entanto, vira uma referência. Pensem muito nisso. Esse 9 de julho é fundamental para a gente entender a história do Brasil. E para entender certas distorções que andam por aí. Eu falo isso, entre outras razões, para deixar claro que eu não estou brincando de valores democráticos, não. Eu levo esse troço a sério. E a escolha fundamental é essa. Ou você escolhe o caminho da democracia, da lei, da ordem, e é isso que eu chamo ser um conservador, na democracia. Ou você escolhe transgredir as regras para fazer justiça a seu modo. E esse tipo de instrumento serve tanto à esquerda como à direita. Ninguém vem me ensinar a combater o petismo porque eu sei como fazer. E eles sabem que eu sei. 4 dos meus 5 livros tratam disso. Agora, não aceito que do outro lado se faça a mesma coisa, sob o pretexto de combater o que veio antes. Porque aí é uma espiral sem fim de ilegalidade e de agressão à ordem legal. E de agressão... E que nos condena. Nos condena como país. Por isso não vem agora Sérgio Moro, Deltan Dallagnol
e essa coisa toda da Lava Jato, dizer, hoje ainda nós vamos ver, o governador João Dória disse uma coisa muito errada. Ainda que tenha havido falhas, mas o resultado foi positivo. Não, não, senhor. Não, senhor, porque eu vou perguntar se o senhor está governando o estado de São Paulo assim. O senhor está cometendo alguma ilegalidade em nome do bem, do benefício? Eu tenho certeza que a sua resposta será não. Se o senhor não usa isso como norte, não defenda que os outros usem. A menos que o senhor diga, eu também vou cometer algumas ilegalidades em nome do bem do estado de São Paulo. Não é essa a nossa tradição de 32. Eu sei que o pensamento democrático é um troço chato, é um troço cri-cri. Que vem sempre quem aí, lá vai reclamar de novo. Eu quero ter a minha consciência absolutamente tranquila. Os valores que me orientaram na crítica ao poder petista são os valores que me orientam na crítica que eu faço agora ao lavajatismo e eventualmente ao bolsonarismo e a qualquer altruísmo que decida transgredir a norma. Sim, eu quero um país sem Batmans. Eu quero um país sem Robins. Especialmente porque aquele colã verde com aquele coletinho vermelho, aquela capa amarela é coisa que não se usa. E sem coringas, opa! Claro! Mas lembrando sempre que Coringa e Batman se precisam, se necessitam. Um só existe porque o outro existe. São litigantes. Assistam um filme magnífico chamado Os Duelistas. Momento cultural. Um depende do outro. Aliás, o que é maravilhoso nesse o Cavaleiro das Trevas, com esse Coringa, é exatamente isso. Esse Coringa diz pro Batman, nós somos iguais, você precisa de mim. Você existe porque eu existo. Ele fala, não quero te matar. Você é um esteta... Exato, eu sou um esteta da violência. E é isso que é o Coringa. Ele não faz tudo aquilo, o que é sensacional no filme, ele não faz tudo aquilo para obter riqueza. Ele já tem. Ele faz porque ele gosta do caos. E o Batman só existe porque o caos existe. E aí ele disse, sem você eu não existo, eu preciso de você. E Reinaldo, em outubro vai ser lançado um filme só sobre o Coringa, que o Joaquim Phoenix interpreta o Coringa, um spin-off. Né? Exatamente, que já, coitado, já perdeu, né? Porque não haverá outro Coringa como aquele. Né? É estupendo. Né? Depois, infelizmente, o ator acho que morreu em 2008, né? Sei lá, vítima de remédio, sei lá o quê. Olha aqui. É a democracia, só tem a democracia como caminho. E ele não é fácil. Dentro da regra do jogo. É a minha homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932, o evento mais maltratado pela historiografia brasileira. Transformaram a defesa de um regime constitucionalista numa espécie de pregação reacionária contra os salvadores da pátria que estavam episodicamente no poder. Salvadores esses liderados por Getúlio, e o Getúlio governou como ditador de 30 a 34, ficou menos de 3 anos com uma Constituição, golpeou essa Constituição e impôs uma outra, que era a Constituição da ditadura, e como ditador governou até 1945. Torturando e matando. Não venham me pedir para eu ter essa gente como herói, como heroína, porque não vai acontecer. Como não vai acontecer de eu tomar como herói gente que, sob o pretexto de combater a corrupção, transgride a lei, como nós vamos ver daqui a pouco. Falei? Eu gostei muito desse meu editorial. Vamos comerciar.